Boa noite a todos. Estamos começando mais um estudo bíblico promovido pela Igreja Reformada aqui em Maragogi, todas as quartas-feiras, às 19h30. E também nós transmitimos pelo nosso canal YouTube. Você que ainda não se inscreveu, está convidado a se inscrever lá no canal YouTube e acompanhar os estudos bíblicos que nós estamos tendo todas as quartas-feiras. Estamos estudando o livro Evangelização Teocêntrica. Evangelização Teocêntrica é um livro escrito por R.B. Kuyper. Este autor, ele aborda Deus como o centro, o fundamento da evangelização. Em uma época em que o evangelismo é tão antropocêntrico, onde o homem é o centro e a medida de todas as coisas, para a proclamação da palavra de Deus, logo o próprio Deus deve ser o centro da proclamação do seu santo evangelho. Então nós viemos estudando ao longo das quartas-feiras alguns temas. Já falamos sobre Deus, o autor da evangelização, o infinito amor de Deus e a evangelização, a soberana eleição de Deus e a evangelização, a aliança da graça de Deus e a evangelização, a comissão soberana de Deus e a evangelização, Deus e o escopo da evangelização. E hoje, no 7º capítulo do livro, vamos falar sobre Deus e a urgência da evangelização. Antes disso, eu queria convidar você a ler o texto da palavra do Senhor e vamos orar. Vamos primeiro ler o texto em Lucas, capítulo 10, versículo 2. A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós louvamos o Teu nome, porque podemos ler a Tua palavra e podemos ainda usar esses mecanismos de transmissão e estudos bíblicos para o fortalecimento da Tua igreja. Ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos. Oramos ao Senhor para que estas verdades possam ser enraizadas no profundo do nosso coração, para que possamos, em meio a este contexto que estamos vivendo, sermos despertados, ó Deus, para exercer cada vez mais o nosso ofício que recebemos do Senhor, o ofício de profeta, sacerdote e rei, e com o nosso testemunho possamos ganhar o nosso próximo para Cristo. Usa nossas vidas, ó Deus. Tu que és o Senhor da seara, nós rogamos para que o Senhor envie trabalhadores para este tão grande campo, que é o mundo onde possa Cristo ser anunciado. Levanta ministros do Evangelho, levanta seminaristas, pessoas que queiram ir para o seminário estudar a Tua palavra, e assim serem oficialmente proclamadores da Tua palavra no dia do Senhor, pregando pelo qual ofício que receberam de Ti, ó Deus, pelo ofício que receberam da mão do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. 21 séculos se passaram desde o dia em que Cristo comissionou os seus discípulos, e nós podemos ver que esses discípulos foram chamados para ensinar, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, nós vimos que Cristo derrama o Espírito Santo, capacitando a sua igreja até os confins da terra a levar a palavra do Senhor. O tema de hoje é sobre Deus e a urgência da evangelização. Quando falamos de urgência, estamos falando de uma solução. Precisamos ter uma solução imediata. Não é uma solução postergada, mas uma solução imediata, onde requer pressa, onde requer algo imediato, uma pressa. Por que devemos ter em mente essa questão de urgência quanto à obra da evangelização? Por causa da morte. O pecado matou o homem. O homem já está morto em delitos, em pecado espiritualmente. Porém, todos os homens estão caminhando para a sepultura, estão caminhando para a morte. Então, o homem, conforme diz Hebreus, está ordenado morrer uma só vez. E o que é que vem depois? Depois disto vem o juízo de Deus. Então, como cristãos, nós devemos ter em mente esta urgência. Não porque só por causa da morte, mas porque o próprio Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver alguns textos bíblicos que demonstram esta urgência na evangelização. Deus é o centro da evangelização e o próprio Deus nos mostra esta urgência.
É bem verdade que as pessoas criticam alguns reformados, calvinistas, dizem que eles não evangelizam, mas isso não é verdade. A história mostra, e o presente também mostra, que vários reformados têm trabalhado fortemente, principalmente na produção de literaturas. Quando eu falo literatura, não aquele papelzinho de entregar no meio da rua que as pessoas entregam, mas em produção e tradução de livros, de materiais que falam do Evangelho, que falam de Cristo. Inclusive, o próprio tradutor, se você abrir a sua Bíblia em casa, nas primeiras folhas da sua Bíblia em português, você vai ver o nome João Ferreira de Almeida. Este homem, ele foi pastor de uma igreja reformada em Portugal. E este homem traduziu a palavra de Deus para o português, para a língua portuguesa, e milhares de pessoas, os grupos, né, têm acesso, o protestante tem acesso a uma Bíblia que o tradutor tem lá o nome João Ferreira de Almeida, e ele era da igreja reformada. Então o que acontece? Era um reformado, era um calvinista, não só ele, como William Carey e outros homens do passado e do presente que trabalham através de vários projetos, conferências online, vídeo no YouTube, vários simpósios, congressos, divulgando cada vez mais a palavra do Senhor, de forma mais eficaz, com métodos que têm mais resultado e com algo que tem mais substância para a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Então, voltando aqui, nós podemos ver que hoje, graças a Deus, nós temos mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo todo. Porém, por que urgente hoje falar desse tema? O autor vai destacar 3 coisas importantes neste capítulo 7. Primeiro, por causa da heterodoxia em relação à urgência da evangelização. Segundo, ele vai falar da ortodoxia e a urgência da evangelização. E terceiro, por causa da volta do Senhor Jesus Cristo e a urgência da evangelização. No primeiro ponto, acerca da heterodoxia, esta é uma palavra técnica que nós podemos simplesmente dizer que é doutrinas contrárias, outras doutrinas ou diversas doutrinas que nós presenciamos em nossa sociedade no campo religioso. A gente observa que existe essa crença após a morte diferente em vários grupos. Então, se as pessoas entendem que depois da morte existe possibilidade de salvação, essa crença é algo que vai de encontro à ideia de que se existe uma urgência para levar a palavra do Senhor. Inclusive, nos pais da igreja e também na história da igreja e até em teólogos atuais, as pessoas têm interpretado até versículos da palavra de Deus de forma que comprometem a urgência da evangelização. Por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Muita gente entende esse texto de que quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu, ele foi de forma espiritual lá no inferno, no Sheol, uma região em que os santos do Antigo Testamento estavam, e também essas pessoas que estavam em prisão, na época de Noé, que haviam morrido no dilúvio, e chegando lá, Cristo proclamou a sua vitória sobre a morte. E esses que morreram, outra vez que tinham sido rebeldes à voz do Senhor, na época do dilúvio em Noé, que estavam em prisão, eles acreditaram, vendo a vitória de Cristo, e indo lá no inferno e pregando para eles entendem que Cristo pregou, houve uma proclamação, e lá eles mortos já tiveram uma outra chance, uma outra oportunidade, e aí eles tiveram então a sua salvação garantida, e Cristo leva cativo o cativeiro, como se fosse pegando esses homens cativos e levando para o terceiro céu, que é o paraíso. E aí eles foram salvos. Esta interpretação não é nova, esta interpretação é antiga, até o próprio filósofo e teólogo, um pai da igreja, de 430 depois de Cristo, Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte: ele se opôs a essa interpretação e entendeu que aquele texto, nesse caso este texto aqui de Pedro, que nós acabamos de ler,
significa que o Espírito de Cristo pregou por meio de Noé aos seus contemporâneos, nos dias em que precederam o dilúvio. Então, o Noé, que era o pregoeiro da justiça, ele estava pregando, mas ele estava pregando sendo usado por Cristo. Ou seja, o próprio Cristo estava usando o patriarca Noé para pregar a palavra de Deus para essas pessoas que estavam mortas em delitos e pecados. Que Pedro vai usar, não só essa vez, mas outras vezes, que o pecador está morto, está preso no pecado. Então, espírito em prisão é uma linguagem para descrever pessoas mortas em delitos e pecados. Então, Cristo vai através de Noé e prega para essas pessoas que estavam vivas na época de Noé. Não é que Cristo foi lá no inferno e pregou para pessoas que já morreram e pregou para almas. Não. O texto de Pedro, conforme Agostinho está explicando, é que Cristo pregou por meio de Noé aos seus contemporâneos nos dias que precederam o dilúvio. Então, Cristo estava lá, naquele momento que Noé pregava o arrependimento para que as pessoas pudessem entrar na arca. Ali era Cristo pregando para aqueles espíritos em prisão que estavam vindo, mas rejeitaram a palavra do Senhor. Pessoas que se encontravam em prisão, se encontravam em penas eternas, queriam perecer. Então, é muito importante ter isso em mente, porque se existe uma exceção à regra, se existe essa possibilidade que depois da morte alguém pode ser salvo, derruba toda a urgência e a pressa na pregação imediata da proclamação do Evangelho do Senhor. Não só a interpretação, essa interpretação que é contrária à palavra de Deus, que ele vai chamar de heterodoxia, como também as seitas e as ideias que permeiam os grupos religiosos em nosso tempo. Então nós temos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, nós temos Adventistas do Sétimo Dia, são grupos religiosos que estão crescendo muito, né? As Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, eles não acreditam na existência do inferno, Adventistas do Sétimo Dia principalmente, né? As Testemunhas de Jeová também, a Adventista acredita no sono da alma, os Testemunhas de Jeová acreditam no aniquilacionismo. Então, como pode esses grupos terem ideias tão malucas acerca da vida após a morte e eles continuarem falando e fazendo proselitismo nas ruas, nas praças, etc. Se não existe quase nada após a morte, vocês não acreditam no inferno, na condenação, muitos desses grupos. Então, o sono da alma, o aniquilacionismo é a crença de que as pessoas vão ser aniquiladas. Morreu, é aniquilada. Não tem essa vida após a morte. Os Testemunhos de Jeová são muito fortes nessa crença, né? No Adventista, eles acreditam que é um sono da alma. Após a morte, fica lá a alma dormindo até o dia em que for ressuscitado. Mas não há uma condenação. Não há uma condenação ou não há também uma alegria no paraíso na presença do Senhor. Então, as seitas que ensinam coisas heterodoxas, como as Testemunhas de Jeová, as Adventistas do Sétimo Dia, com doutrinas como o sono da alma, o aniquilacionismo, e não só esses dois grupos, mas o outro grupo que é muito forte também em nossa nação é o Espiritismo. O Espiritismo, especialmente o kardecista. O Espiritismo kardecista, eles defendem a crença na reencarnação. Eles acreditam que um espírito pode retornar a um outro corpo em outras vidas. Então, as pessoas acreditam que, por exemplo, a pessoa que teve um aborto pode amanhã ter um outro filho com a alma ou espírito daquele que foi do aborto entrando nesse outro feto, e aí esse feto sai viver novamente aqui, né, com a outra carne, mas era o espírito daquele outra criança que tinha sido abortada. Eles acreditam que esse processo de reencarnação é um processo que vai fazer eles purgar os seus pecados aqui, evoluir a sua vida. Então, eles dão explicação, por exemplo, se a pessoa nasceu com defeito físico, se a pessoa nasceu com problemas mentais, eles vão dizer, mas isso é coisas de vida passada, que esta alma veio, nasceu assim, para poder sofrer e ser purificada para um plano maior. Então, não há ideia de condenação, não há ideia de inferno, não há ideia de julgamento, não há aquela ideia biblicamente que Hebreus fala, que depois da morte segue-se ao juízo. Então, os espíritas têm uma crença errônea acerca da vida após a morte. Então, é importante termos em mente que esses ensinamentos e estes grupos, eles vão de encontro ao tema de urgência
da evangelização. Porque se tudo isso for verdade, não há por que pensarmos em urgência na evangelização. Também no romanismo existe a crença do purgatório, que a pessoa pode, depois da morte, estar em um local purgando seus pecados, pagando pelos seus pecados, e ela vai ter purificação da sua alma através de missas, de velas acesas e de orações pelos mortos, e as pessoas vão conseguir ter cada vez mais a purificação da sua alma quando elas estão mortas. Então, o purgatório é um local que não é nem o céu e nem o inferno, mas é algo intermediário, onde alguém fica lá sofrendo. E o Papa, ele tem poder, por si só, de autorizar todas as almas do purgatório irem diretamente para o céu. Por isso que muitos fazem a missa de sétimo dia. Eles pagam a missa de sétimo dia para rezarem pelaquela alma que está no purgatório, para que ela seja purgada, purificada e vá logo para os céus. Então essa crença também é algo dos católicos romanos. O universalismo também, uma doutrina defendida por muita gente, até por um teólogo chamado Karl Barth, né? O universalismo, eles acreditam que Deus é tão bom, Deus é amor, mas Deus é tão bonachão, que depois da morte, Deus vai olhar assim para toda a humanidade que morreu e vai dizer, tá bom, ninguém vai para o céu não, porque eu sou amor, eu sou um Deus tão amoroso que eu quero vocês comigo aqui no céu eternamente. E venham viver comigo, não há mais condenação. Ô Satanás, anjos caídos, demônios, vocês também estão perdoados, eu sou amor, venham para cá também. Então, os anjos caídos com os homens condenados, nessa doutrina universalismo, ela acredita que não haverá condenados, não haverão condenados, nem os anjos caídos, nem demônios, nem Satanás, e nem mesmo homens que negaram o Evangelho e não creram na palavra de Deus e blasfemaram contra o Senhor. Eles acreditam que lá no finalzinho de tudo, todos serão salvos por causa do amor de Deus. Isso é chamado universalismo, que é uma ideia errada. Porque se isso é verdade, para que então ter a urgência na evangelização? Se no final tudo vai acabar bem, não é? Então veja o ponto 2 do autor deste livro, ele vai mostrar que é o contrário que nós vemos na palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, através de expressões como hoje, através de verbos que estão no imperativo, vinde, né, ordens expressas do Senhor, mostrando urgência de que as pessoas devem se arrepender dos pecados, de que as pessoas devem se converter dos seus maus caminhos. Então, veja o segundo ponto do autor, que ele aborda no capítulo 7, sobre Deus e a urgência da evangelização, o Kuyper. Ele vai dizer acerca da ortodoxia e a evangelização urgente. Ortodoxia, né? A ideia da doutrina certa, da doutrina correta, do ensinamento correto e a evangelização urgente. Então vamos ver estes ensinamentos corretos na palavra do Senhor. O texto que nós lemos de Lucas já expressa uma grande urgência, não é? Lucas 10:2, Lucas capítulo 10, versículo 2, diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então veja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, há muito trabalho, há muita coisa para se fazer, mas Cristo está dizendo em Lucas 10:2 que trabalhadores são poucos. Então há uma urgência. O que é que Cristo faz? Cria métodos evangelísticos para que as coisas aconteçam de forma rápida. Seja uma pessoa que tem estratégia, imaginações humanas e métodos de crescimento de igreja. Cristo não fala isso. Ele diz: rogai. A ideia de oração. Rogai. A quem? Ao homem? Ao estrategista? Aos sábios, aos entendidos, poderosos desse mundo? Não. Rogai ao Senhor da seara. A seara é dele, a seara é do Senhor. Para quê? Para que mande trabalhadores para a sua seara. Então, eis, meu irmão, um motivo importante para sempre você ter como ponto fixo de sua oração, para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Josué capítulo 24, versículo 15. O próprio Josué, ele vai dizer, no Antigo Testamento, você pode abrir a palavra do Senhor,
quando ele confronta, e muita gente usa até esse texto em um quadro em sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vem de Josué 24:15, quando as pessoas estavam em dúvida, estavam cocheando entre os dois pensamentos. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ideia de que nós vamos continuar servindo ao Senhor. Mas se para vocês é mal servir ao Senhor, não deixe para amanhã não. Escolham hoje a quem você vai servir. Olhe para os deuses dos seus pais, siga eles se você quiser, mas faça isso hoje. Os deuses lá da além do rio Eufrates, ou então os deuses dos amorreus. Vocês não moram numa terra que eram dos amorreus? Os deuses amorreus ainda estão aqui nessas terras? Então vocês não precisam seguir ao Deus da aliança, ao Senhor que nos tirou da terra do Egito, mas vocês podem servir esses deuses em cuja terra vocês estão habitando. Mas o Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ideia de continuidade, estaremos servindo ao Senhor. Mas veja como é importante esse confronto: escolhei, pois, hoje a quem servais. Há um ditado que diz que nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. 1 Reis, capítulo 18 também, versículo 21. 1 Reis 18, 21, nós temos o profeta Elias, também um contexto de idolatria, proclamando a palavra do Senhor. Em 1 Reis 18, 21, diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês vão estar em dúvidas se esse pensamento é bom ou se esse pensamento é ruim? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, diz o profeta Elias, em 1 Reis 10, 21, seguiu. Ou seja, não deixe para amanhã. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Se vocês querem crer em Baal, essa é a ideia, sigam ele. Porém, o povo nada lhe respondeu. Veja como é importante destacar essa questão de que se requer uma postura, uma posição, uma escolha. Se o Senhor é Deus, siga-o. Ou seja, não deixa para amanhã. Segue ele agora. Mas se você quer seguir a Baal, e se você crê que é Baal, que é Deus, siga-o. O povo nada respondeu. Então, não só nos livros proféticos, mas indo agora para os livros poéticos, nós podemos ver a ortodoxia, o ensino da palavra de Deus, ensino correto, acerca dessa urgência. Em Salmo 95, versículo 8, você pode abrir a palavra do Senhor, Salmo 95, versículo 8, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Ele não está dizendo: se você ouvir a voz do Senhor, vá meditar, vá pensar, veja o que é que você vai fazer da sua vida, veja o que você vai daqui para frente construir ou sonhar, quais seus objetivos. Não. O salmista, no Salmo 95, versículo 8, está dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, não escuta a voz do Senhor e endureça o seu coração. E, é claro, ele está fazendo menção a ocorridos de aspectos históricos entre o povo de Deus. Ele faz menção do acontecimento de Meribá, como também de Massá, no deserto, onde o povo provocou ao Senhor, onde o povo endureceu o seu coração. Mas vejam hoje como é importante e também a questão de não endurecer o coração. Também o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, nós podemos ver também o próprio texto mostrando a natureza, de que como é urgente as pessoas se arrependerem de seus pecados e estar ouvindo a palavra de Deus e comendo, se deleitando no que é bom, inclinando seus ouvidos e ouvindo a voz de Deus. Isaías 55, capítulo 55, versículo 1 a 3, diz assim: todos vós, o que tendes sedes, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim,
Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Veja a expressão, vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O profeta Isaías demonstrando o chamamento do Senhor para que as pessoas, de forma urgente, possam estar ouvindo, indo, se inclinando e se deleitando no Senhor. Então veja que já no Antigo Testamento nós podemos ver que a doutrina bíblica da urgência da evangelização não é algo de movimento pentecostal que quer ganhar o mundo, ou de algum grupo pós-milenista que quer da noite para o dia evangelizar. É muito urgente, mas o texto está mostrando que é uma verdade. Desde o Antigo Testamento, o Senhor Deus está mostrando a urgência. Principalmente, nós vemos agora em Ezequiel. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11, nos ensina a palavra do Senhor. Disse-lhe, Ezequiel 33, 11, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Ezequiel 33, versículo 11, nos ensina que o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem prazer. Então, nós conhecemos muita gente em nossa rua, em nossos contatos, que de fato vivem vidas ímpias, vidas perversas. E essa vida deve nos levar a pensar, como eu posso chegar para este homem e mostrar a vontade do Senhor? E você pode perguntar, mas qual é a vontade do Senhor? O versículo 33, 11 continua. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então veja, que o perverso se converta do seu caminho e viva. E o Senhor ordena, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então esse texto em Ezequiel também há palavras que demonstram, não é, o ponto de urgência para a conversão do perverso e também para com a casa de Israel. Agora, indo para o Novo Testamento, a Nova Aliança, nós vemos Cristo falando em Mateus capítulo 11, e nós podemos ver aqui, até lembrar os textos de Isaías 55. Então, Mateus 11, 28 a 30, nós temos o que é conhecido como o convite, o vinde a mim. Vinde a mim, né? Está no imperativo. Mateus 11, 28 a 30, você pode abrir a palavra do Senhor em casa. Diz assim o texto, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então veja, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Né? Isso não é um cansaço de um trabalho, do dia a dia, está sobrecarregado porque descarregou, sei lá, um caminhão de tijolo, ou um caminhão de cimento, ou porque pintou uma casa, ou porque cortou um mato, ou porque passou o dia no mar pescando. Não. Esse está cansado e sobrecarregado é dos pecados. Quem já teve a oportunidade de ler a grande obra de John Bunyan, do Peregrino, ou assistir o filme, vai ver que o Peregrino, ele antes de ser convertido, ele andava com uma mochila bem grande nas suas costas. E quando ele foi liberto pelo Senhor, convertido ao Senhor, aquele fardo pesado saiu das suas costas. Então, quando vamos a Cristo, quando conhecemos a Cristo, todo fardo que nos cansava, que nos sobrecarregava, é aliviado. E esta é a promessa de Cristo. Vinde a mim, veja a urgência, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Versículo 29, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos no Novo Testamento este texto mostrando a urgência da evangelização. Textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo, que revelam Deus e a urgência na evangelização. Também em Lucas capítulo 14, nós vamos ver algumas parábolas, mas vamos ver só uma, por exemplo, Lucas 14, versículo 23, o tempo não dá para vermos outras parábolas, mas na parábola da grande ceia, nós podemos ver em Lucas 14, versículo 23, o Senhor dizendo o seguinte: respondeu-lhe o Senhor, quando as pessoas não queriam ir para a grande ceia, rejeitaram o convite, o Senhor diz, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Então veja Lucas 14, 23, a parábola da grande ceia. A ideia de sair pelos caminhos, pelos atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Então essa parábola nos mostra também a urgência na evangelização, na palavra do Senhor. Por todos os caminhos, mas também por todos os atalhos, por becos, por favelas. Há muitas igrejas hoje que se preocupam só em pregar para quem mora no litoral, para quem mora na parte da praia, para quem mora no arranha-céu, né, de grandes prédios com sobrados e ricos. Mas Cristo, através dessa parábola, está dizendo para os atalhos, também pelos becos, pelas vias, né? Vamos para as favelas, vamos para lugares que são perigosos, que precisam também ouvir a palavra do Senhor, porque são pecadores que precisam se arrepender de seus pecados, ao ouvirem o testemunhar da verdade do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, podemos agora passar para as cartas paulinas, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: de sorte, diz o apóstolo Paulo, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então observe, 2 Coríntios 5 e 20. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não tem autoridade nele mesmo, mas ele é enviado de uma grande embaixada. E essa embaixada não é americana, mas é uma embaixada dos céus. É a embaixada em nome de Cristo. Eu estou vindo como representante de Cristo para falar a palavra de Cristo. E ele era o ministro da palavra, ele era o apóstolo, ele foi chamado para isso. Sobre ele pesava essa obrigação, né? E ai dele se não pregasse o evangelho. Então, sobre as costas dos ministros da palavra, principalmente e exclusivamente, pesa esta obrigação. Mas isso não quer dizer que um crente em Cristo, pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, no seu relacionamento, a sua forma de pensar, de agir, de viver, não possa ser uma pregação também do evangelho, com seu testemunho de que Cristo transformou a sua vida. Agora, o proclamar oficialmente, no dia do Senhor, de púlpito, e dizer assim diz o Senhor, pregar a palavra de Deus, é algo exclusivo só para o ministro da palavra. Mas aqui, em 2 Coríntios 5, 20, Paulo está dizendo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos. Veja a expressão bem forte, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ele prega não pensando que é algo da mente dele. Em 2 Coríntios 5, 20, ele está dizendo, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos representantes de uma embaixada, viemos em nome e na autoridade de Cristo, e é como se Deus estivesse por nós, através de nós, de nosso intermédio. Então veja como ele acreditava de que o que ele pregava é de fato a palavra de Deus. Porque todo pregador que da palavra do Senhor, ele deve ter isso em mente. Ele é um embaixador de Cristo, está debaixo da palavra de Cristo, está sendo enviado em nome de Cristo, e Deus exorta por intermédio dele. Então ele diz, em nome de Cristo, não em nome de Paulo, mas em nome de Cristo, rogamos
que vos reconcilieis com Deus. Então veja essa palavra rogamos, é uma palavra que mostra a urgência na evangelização. Porque ele diz também em 2 Coríntios 6:2, você pode passar só uma folhinha e ver o capítulo 6, versículo 2, diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2 mostra o dia da salvação. Não é amanhã, não é deixar para amanhã, não é quando deixar para quando tiver velho. As pessoas às vezes, um dia pretendo seguir a Cristo, mas estou novo. Os jovens e muita gente pensam dessa forma. Mas 2 Coríntios 6:2 está dizendo, o tempo e a oportunidade agora. Eis o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2 é um texto que é claro nas cartas paulinas acerca da urgência da evangelização, né? E Hebreus também é uma epístola geral. Nós temos Hebreus 12:25, que diz assim, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, porque nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. A ideia também da urgência de ouvir a pregação da palavra do Senhor. Por que devemos ter isso em mente? Primeiro, porque o Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. É o único Deus verdadeiro. Todos os outros chamados de deuses são ídolos mudos, mentirosos, invenção da mente humana. Por isso é importante esta evangelização, porque nós servimos e temos o único Deus verdadeiro, para que os homens abandonem toda forma de mentira, de culto falso, de doutrina errada e de idolatria, e se voltem para o único Deus verdadeiro da Bíblia. Segundo lugar, devemos pensar na urgência, porque só é o Deus da Bíblia, só Ele, o Deus da Bíblia, que pode salvar. A salvação pertence ao nosso Deus. E o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode vir pela fé ao Filho, nos diz o Evangelho de João, se não for o Pai que o traga. Então ninguém pode vir à fé, mas quem é que traz a fé? É o Pai quem traz. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, mostra a verdade que o Pai é quem traz as pessoas para ter fé no seu Filho. Também, o próprio Filho, quando estava aqui na terra, João 14:6, ele disse, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então veja que agora é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Como é maravilhoso, o Deus da Bíblia é inteiramente o Deus da salvação do homem, Pai e Filho. Jesus Cristo diz, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. João 14:6. E agora a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos que ninguém pode ter Jesus e dizer, Ele é meu Senhor, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, a grande verdade nessa urgência de evangelização é que só este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é quem pode salvar o homem dos seus pecados. Também só o Deus da Bíblia é inteiramente justo e reto. Esse Deus, nós vemos no Salmo 97, versículo 2, geralmente lemos na abertura do convite, de adoração ao Senhor nos dias do Senhor no culto, no chamamento para a renovação da aliança. Justiça e juízo são a base do seu trono. É um outro ponto. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, só o Deus da Bíblia é inteiramente justo e reto. Os demais são invenções mentirosas e enganosas. Mas o Deus da Bíblia é justo e reto. Salmo 97, versículo 2, justiça e juízo são a base de seu trono. Não haverá condenação para aquele, então, que possui fé verdadeira em Cristo. Ele não será desamparado, porque Deus não rejeita a sua lei. Ela é inalterável, como o próprio Deus. Deus permanece o mesmo, Ele não muda. Então, a morte envolve essa alienação, esse afastamento de Deus, a morte do pecado. É uma eterna também, quando morre sem ter Cristo, é uma eterna separação também de Deus. Não existe essa ideia de que Deus é só amor, mas Ele é justo, Ele é justiça. Então aqueles que morreram sem Cristo terão
pelo próprio atributo de Deus, pela sua própria justiça, que ele não pode negar a sua justiça e a sua retidão e dizer, não, vamos aqui para o céu, já que você morreu, e pegar a sua alma e levar para o céu. Deus é justo, Deus é santo, ele não é um homem, ele não faz arrumadinho. O pecador deve correr enquanto está vivo para o Calvário, ajoelhar-se, ouvir a palavra, arrepender seus pecados. E ele que está em condição de condenação do inferno, ele deve se arrepender, ele deve receber a salvação pela fé na obra de Cristo, na justiça de Cristo sobre ele. Porque também isso é prova do amor de Deus. 1 João 4,8 diz que o amor de Deus é infinito. Agora, desprezar esse amor também é um pecado de proporções infinitas. 1 João 4,8 fala isso. Por último, o autor do livro Kuyper, Evangelização Teocêntrica, falando sobre Deus e a urgência da evangelização, ele vai dizer que é urgente por causa da volta de Cristo. Ele cita Mateus, ele é um pastor de linhagem, como os teólogos chamam de pós-milenista. Ele acredita que o evangelho será pregado em todo o mundo, então todas as nações, então virá o fim, como se fosse literalmente todas as nações, mas nós entendemos que o evangelho já alcançou, já na época de Paulo, nós vemos vários textos em Atos, né, que o evangelho chegou a todas as nações. Esse todo não deve ser entendido todo, como tudo, né? Mas aqui ele cita Mateus 24, 3 e a 14, e o versículo 36 também. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim, né? E ele destaca que a igreja também anseia pelo retorno de Cristo. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Então veja, venho sem demora. E como a igreja responde? Amém! Vem, Senhor Jesus! É Apocalipse 22, versículo 20. E nos mostra que ao nome de Jesus, todo joelho um dia, no céu, na terra e debaixo da terra, há de se curvar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se nós podemos olhar para um futuro glorioso, em que o Evangelho vai ser proclamado, e muita gente vai se converter, muita gente vai ouvir a palavra do Senhor, nós podemos ver aqui que é uma motivação para nós hoje observarmos a urgência de levar a palavra do Senhor, né? E 1 Coríntios 15, 28, ele encerra dizendo, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Assim, meus irmãos, porque a igreja deve evangelizar de forma urgente, porque Deus quer, porque Deus nos ensinou em sua palavra, porque a igreja anseia então e ora pelo breve retorno de nosso Senhor Jesus Cristo também. Este evento marcará a completa salvação dos crentes em Cristo, a libertação dos seus corpos do poder da morte, o recebimento de corpos incorruptíveis, unidos às suas almas, aperfeiçoadas na glória do céu, novos céus, nova terra. Será a vitória final dos salvos sobre todos os inimigos também. Então a igreja almeja por esse grande dia. Este retorno de Cristo trará glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Significará então a perfeição do corpo de Cristo, que é a sua amada igreja. Será o reconhecimento universal de Cristo como Rei e o glorificado de Deus pela criação toda. Pois ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho do que há no céu, na terra e embaixo da terra. Então a urgência da evangelização, ela tem muito a ver também com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar. Logo após a oração, nós vamos colocar o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, te louvamos por esse momento que podemos aprender de Ti, da Tua Santa Palavra, tantos textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que clareiam a nossa mente em meio a tantas ideias que tem nas religiões e tantas coisas que querem cada vez mais fazer apagar essa urgência da evangelização, mas que possamos, neste estudo bíblico, estar com os nossos olhos bem abertos e com o nosso coração fervoroso acerca das verdades da Tua Palavra, acerca da urgência da evangelização. Como Teu povo, Senhor Deus, rogamos a Ti, humildemente,
que o Senhor Deus possa nos despertar cada vez mais para esta verdade da tua palavra. Incomoda, Senhor, a cada pai, a cada filho, a cada irmão, a cada irmã, do mais velho ao mais novo, a olhar e entender esta urgência na evangelização, que é algo que vem do Senhor, não é algo que o homem inventou, mas é algo que está em tua palavra. Oramos e te agradecemos por este dia, por esse estudo, em nome de Cristo. Amém. Bom, Deus abençoe a todos e quarta-feira estaremos de volta. Fique aí com o hino Castelo Forte é o nosso Deus.